O alfabeto em inglês. Primeiras vogais. Repita comigo. A. I. O. U. Só vocês. Very good. O que essas letras têm em comum no português? Tudo mesmo som, não é B, C, D, G, P, T, V e Z? Não é assim que se fala? Só que em inglês, como é que é? I. Então significa que a pronúncia vai ser, repita comigo, B, C, D, G, P, T, V, Z. Essas letras aí agora, se eu fosse escrever como se lê, não seria assim, ó. F, L, M, N, S. Não se fala F, L, M, N, S. Só tirar esse último E. Então, em vez de F, fica F. Em vez de L, fica L. Em vez de M, fica M. Em vez de N, fica N. Em vez de S, fica S. Então, repita comigo. F. F. L. L. M. M. N. N. S. S. O H, a pronúncia é, repita comigo, H. H. J. J. K. K. Q. Q. R. W. X. Y. All right, people. Repita comigo uma última vez. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Thank you, people. Bye-bye. Hello, people. Auxiliares. A gente chama, na realidade, de modais, né? São os modais verbais, que popularmente conhecidos como auxiliares. Sabe como é que é o futuro? O will, ele é o modal auxiliar que transforma o verbo da frase em futuro. Como assim? Por exemplo, I do, eu faço. Eu farei, I will do. You do, tu fazes, você faz. Tu farás, you will do. He does, ele faz. Ele fará, he will do. Por quê? Will auxiliar. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, por exemplo, ó, I work é eu trabalho. Como é que eu digo então eu trabalharei? I will work. I go, eu vou. Eu irei. I will go. Olha que coisa fácil. Então, por exemplo, ali,
Se I speak English é eu falo inglês, I will speak English quer dizer o quê? Eu falarei inglês. Eu já entendi que o will é o futuro. Mas qual é a tradução de will? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. E embaixo eu tenho 1, 2, 3. Qual é a tradução de will? Não tem tradução. O will, ele transforma o verbo da frase em futuro. Ó, o will está aqui. E o would, W-O-U-L-D, é o auxiliar de um tempo verbal que vocês chamam de futuro do pretérito. Futuro do pretérito são aquelas conjugações que acabam com ia. Gostaria, moraria. Então, olha lá, o que quer dizer I would speak English? Eu falaria inglês. Can é equivalente ao verbo poder no português, só que ele em inglês é um modal, um auxiliar. Então, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, o que significa I can speak English? Eu posso falar inglês. Agora, o could, C-O-U-L-D. Can é poder, não é? E o would não é auxiliar do futuro do pretérito? Então quer dizer que o filho dos dois é poder no futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias. Se I speak English quer dizer eu falo inglês, I could speak English quer dizer eu poderia falar inglês. Eu poderia falar inglês. Eu trabalho? Eu trabalharei? Eu trabalharia? Eu posso trabalhar? Eu poderia trabalhar? Very good. O shall, ele é um auxiliar que ele representa um desejo futuro. Então você promete para si mesmo que você shall fazer tal coisa. É o que vocês chamam no português do verbo haver. Lembram do verbo haver? Se eu quiser falar eu hei de, I shall. Então o que significa I shall speak English? Eu hei de falar inglês. Eu hei de comprar uma casa. I shall buy a house. Eu hei de estudar. I shall study. Esse tem que conjugar bastante, tá? Should é dever no futuro do pretérito. Eu deveria falar inglês. I should, eu deveria. I may, eu devo. May é o dever. O might é o advérbio talvez no português. E aí fica fácil, porque em português o talvez não se conjuga, né? Não é um verbo, né? Não é eu talvez, tu talvez, nós talvezamos, né? Vai ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, todo mundo talvez, né? Então, ó, I might speak English, eu talvez, mas sabe o que é difícil no português? Isso aqui, ó. Isso que é difícil no português. Fale. Porque quando você usa o advérbio talvez no português, o verbo fica no infinitivo. Eu talvez fale, eu talvez ande, eu talvez beba, eu talvez seja, eu talvez esteja, eu talvez vá. Ah, mas eu aprendi na escola que talvez é maybe.
Existem dois talvez em inglês. O talvez usado com verbo, que é o might. E o talvez usado sem verbo, que é o maybe, M-A-Y-B-E, maybe. Ah, mas como assim com verbo sem verbo? Vou dar um exemplo. O que você vai fazer amanhã? Eu talvez vá na sua casa. I might go to your house. Usei com verbo, verbo ir. Que hora você vai? Talvez às 2. Maybe at 2. Essa é a diferença. Então, o might é o modal, é o auxiliar verbal usado com verbo. E o maybe se usa sem verbo. Você vai amanhã? Maybe. Aí os britânicos, ao invés de maybe, eles gostam de usar o perhaps, que é sinônimo de maybe, tá? Vocês vão aprender isso mais pra frente. Então, repitam comigo as 9 frases novamente. I speak English. I speak English. I will speak English. I will speak English. I would speak English. I would speak English. I can speak English. I can speak English. I could speak English. I could speak English. I shall speak English. I shall speak English. I should speak English. I should speak English. I may speak English. I may speak English. I might speak English. I might speak English. Very good.